Olá, pessoal. Então, vamos agora aí para a nossa, acho que sexta aula, né? Já estou perdendo a conta aqui do número de aulas, do número de vídeos. Mas nessa aula a gente vai falar aí, tentar responder uma pergunta muito importante. Por que negociar derivativos? Tá? Essa pergunta é fundamental. Na verdade, essa pergunta deveria vir logo no início do curso, né? A motivação, por que negociar derivativos e, portanto, se há uma boa motivação, há um bom motivo para a gente estudar sobre esses contratos. Mas não dava para falar tão cedo, porque primeiramente a gente tinha que saber o que era um derivativo. Mas agora sim a gente vai falar um pouco das motivações de por que se negociar derivativos. Então, já tinha comentado sobre esses motivos no vídeo passado, na aula passada, e agora a ideia é apresentar exemplos para poder esclarecer melhor esses motivos, para vocês entenderem esses motivos que eu coloco aqui. Hedge, especulação, arbitragem e arbitragem regulatória. Vamos lá, então. Bom, começando aí com o hedge. Tá? Mas antes disso, deixa eu apresentar para vocês alguns dados aqui. São dados que eu vou usar ao longo desses exemplos. São dados, não são dados reais, não são dados de mercados, são dados criados apenas para facilitar as contas, tá? De uma forma didática. Então, eu vou supor que a taxa de juros livre de risco, de um ano, ela está cotada no mercado a 5% ao ano. Ou seja, se você quiser fazer uma operação na renda fixa e livre de risco, você aplica 100 hoje, daqui a um ano você vai resgatar 105 com toda certeza. Há um mercado de soja e o preço à vista de soja é $20 por saca, cada saca sendo de 60 quilos. Não importa muito para a gente o tamanho da saca, tá? Mas está aí a informação. Há um contrato a termo de soja sendo negociado no mercado com prazo de um ano e o preço a termo é de $21 por saca. E nós também temos sendo negociados no mercado opções, contratos de opções. São opções europeias sobre soja, todas com vencimento em um ano. E os preços dessas opções são esses aqui dados nesta tabela. Então, eu tenho calls e puts sobre Petrobras europeias, Petrobras sobre soja, né? Opções europeias, o que significa opção europeia? Exercício apenas no vencimento, prazo de um ano, para diversos strikes. Então, nós temos para o strike 19, 20, 21, 22. Então, o que significa essa tabela? Por exemplo, a call com strike 20, ela tem prêmio de 1,0625. Eu coloquei aqui com 4 casas decimais, talvez tenha sido um pouco exagerado. Não vai mudar muita coisa para a gente trabalhar com 2 casas. Mas vamos lá, o que significa isso? Significa, então, que se você for ao mercado, você paga hoje um prêmio, compra uma opção de compra, compra uma call por 1,0625 e tem o direito, tá, de daqui a um ano, tá, se você comprou, alguém vendeu, tem o direito de daqui a um ano comprar uma saca de soja por $20. Tá? Mais uma vez, um direito, não uma obrigação, porque é uma opção. Bom, e assim você lê o restante da tabela. Por exemplo, a put com strike 22 tinha preço de mercado de 1,077. Tá, ok? Então, esses são os dados de mercado. Taxa de juros de 5% ao ano, para implicações de um ano. Preço à vista da soja, $20 por saca. Preço a termo da soja para um ano, $21 por saca. E calls e put sobre soja, calls e put europeia, para diversos strikes, por esses strikes 19, 20, 21 e 22. Então, tudo isso é dados aí do nosso mercado fictício. Tá? Além disso, a gente tem um agente aqui nessa economia, né, que é uma fazenda.
tá? Essa fazenda que eu chamei aí de ABC. E ela produz soja. E ela vai vender toda a sua produção de soja, que é de 1 milhão de sacas, ao final de um ano. Tá? Então, vamos fazer a hipótese aqui simplificadora, de que ela vai produzir 1 milhão de sacas e ela entrega, vai vender essa produção somente ao final do ano. Ela não vem fazendo vendas ao longo do ano, ela vende toda a produção ao final de um ano, só para facilitar a nossa análise aqui. E os custos dessa fazenda para produzir essa soja são custos totais de 19 milhões de dólares. O que são esses custos? É o empregado que ela está pagando, custo de pessoal, é um maquinário que ela possa ter que alugar, são fertilizantes, adubos, agrotóxicos, enfim, todo o que pode ser incluído aí como custos, né, de uma fazenda. Então, os custos totais, 19 milhões de dólares. Portanto, com isso, a gente consegue fazer aí facilmente a expressão da renda líquida dessa empresa. Como é que vai ser a renda líquida dessa empresa? Será 1 milhão vezes STzão, onde STzão é o preço da soja daqui a um ano, menos 19 milhões. Tá? Essa vai ser o lucro, né? O lucro ou prejuízo, dependendo se for positivo ou negativo, da empresa ABC. Então, aqui a gente vê, por exemplo, se o preço da soja daqui a um ano for de 25 dólares por saca, essa empresa lucra 6 milhões. Por outro lado, se o preço da saca de soja daqui a um ano for de 10 dólares, essa empresa terá um prejuízo de 9 milhões. Portanto, há uma variabilidade na sua renda líquida. Tá? Ela pode ter um lucro, um prejuízo. Pode ter um lucro muito grande, um prejuízo muito grande. Tá? Depende de quê? Depende do preço da soja daqui a um ano. Se o preço da soja for acima de 19 daqui a um ano, ela tem lucro. Se for abaixo de 19, ela perde. E ela está preocupada, ela não quer correr risco. Tá? Ela quer evitar um prejuízo. Risco para ela significa ter um prejuízo. E aí, ela vai ao mercado financeiro para fazer o hedge. O que é o hedge? O hedge significa montar uma operação de proteção contra um determinado risco. No caso aqui, o risco dela é o risco de variação do preço da soja. E aí eu coloco aqui como exemplo 3 possíveis estratégias de hedge. Venda do contrato a termo, compra da put com strike 21 e a venda de um colar. O que é a venda de um colar? É comprar a put com strike 20 e vender a call com strike 22. A empresa faz essas 2 operações simultaneamente. Tá? Então, isso significa vender um colar. O nome é uma estratégia é uma combinação, uma estratégia com opções é uma combinação de negócios, de traders em opções diferentes. Tá? Se você está preocupado aí que você não pode eliminar essa parte ali do item venda de um colar e começar a parte de compra da put com strike 20 e venda da call com strike 22. Essa seria a terceira estratégia de hedge. Vai fazer essas 2 operações simultaneamente. Então, vamos ver como é que fica o resultado final da empresa com essas 3 operações de hedge. Vamos analisar uma de cada vez. A ideia aqui é colocar a renda líquida da empresa operacional, que é dado por essa expressão aqui, não entra nada do mercado financeiro, com o resultado do mercado financeiro, considerando essas 3 operações. Vamos ver o que acontece com o resultado final. Então, a ideia é fazer essa brincadeira aqui via gráficos. O gráfico tem essa vantagem de facilitar a visualização do resultado. Aqui eu tenho o gráfico da receita operacional da empresa. A receita operacional da empresa é uma reta crescente, uma reta ascendente, inclinação de 45 graus, cortando o eixo do X, o eixo horizontal, no ponto 19. Estou fazendo aqui tudo por milhão. O resultado está no eixo Y por milhão de dólares. Tá? E aqui no eixo X está o preço da saca de soja daqui a um ano. Então, se o preço da saca de soja for 19 daqui a um ano, a empresa
tem resultado nulo, resultado zero. Se o preço da saca de soja for acima de 19, o resultado da empresa é positivo. Se for abaixo de 19, ela tem um prejuízo. Tá? Então, isso aqui é o resultado operacional. Quero dizer que operacional, apenas o resultado oriundo da operação da fazenda. Tá? Bom, mas ela fez, essa empresa pode fazer algumas operações financeiras. Tá? Um primeiro caso é a venda aí do contrato a termo. Tá? Então, vamos colocar aqui nesse gráfico o payoff do termo. A gente já sabe como é que é o payoff da venda a termo. O payoff da venda a termo vai ser o quê? Uma reta decrescente. Tá? Também com inclinação aí, né, de 45 graus. Na verdade, como ela é decrescente, inclinação de menos 45 graus. E essa reta vai cortar o eixo horizontal em que ponto? Exatamente no preço a termo, que é 21. Vamos colocar aqui, tá a reta do payoff da venda a termo. Ok? Claro, ela vendeu, na verdade, né, 1 milhão de sacas a termo. Ela não vendeu uma saca a termo. Ela tem uma produção de 1 milhão de sacas. Para ela fazer a produção, para casar a produção com o hedge, ela tem que vender 1 milhão de sacas a termo. Então, aqui nesse gráfico, nós temos em azul a receita operacional e em vermelho a receita financeira, oriunda aí da venda do contrato a termo. Qual vai ser o resultado final? Vai ser a soma desses dois gráficos. Ora, como eu tenho uma reta subindo, que é a reta em azul, e outra reta descendo, que é a reta em vermelho, o resultado vai ser o quê? Uma reta paralela ao eixo horizontal. A gente só precisa determinar quem? A altura. Né? Em que altura vai estar essa reta? E aí é muito simples, a gente pode pegar um ponto qualquer. Por exemplo, suponha que o preço da soja daqui a um ano seja 16. O que vai estar acontecendo? No operacional, a empresa perde 3. Mas no contrato a termo, ela ganha 5. Por que ela ganha 5? Preço a termo 21, ela vendeu a termo, o preço da soja está em 16, ela ganha quanto? 21 menos 16, 5. Então ela ganha 5 no termo, perde 3 no operacional. Qual o resultado? Final, um ganho de 2. Então o resultado aqui final vai ser uma reta paralela ao eixo X na altura de 2. O que significa isso? Significa que agora, seja lá qual for o valor da saca de soja daqui a um ano, essa empresa vai ter um resultado de 2 milhões de dólares. Ok? Aí você vai falar, poxa, Valentim, mas suponha que a soja suba para 24. Se ela não tivesse feito esse hedge, se ela não tivesse vendido a termo, ela teria ganho quanto? 5 milhões de dólares, né? E ela só ganhou 2. É verdade. A operação de hedge tem essas questões. Em geral, quando você faz uma proteção, um hedge, você está matando a possibilidade de lucros, de grandes lucros. Tá? É aquela brincadeira, aquela velha frase de there is no free lunch. Tá? Porque observa o seguinte, por outro lado, se o preço da soja for 16 daqui a um ano, se ela não tivesse feito a operação de hedge, se ela não tivesse vendido a termo, ela perderia 3 milhões de dólares. Ela teria um prejuízo de 3 milhões de dólares. E nesse cenário, ela teve um lucro de 2 milhões de dólares. Tá? Então, nesse caso aqui, ela acabou totalmente com a variabilidade da sua receita final, do seu resultado final. O resultado final dela é 2 milhões, não importa mais o que acontecer com o preço da soja daqui a um ano. Na verdade, o que ela fez, pessoal, olhando assim por um outro ângulo, por uma outra ótica? Ao vender o termo, ela garantiu um preço de 21. Tá? Ela garantiu um preço de venda da sua produção de 21 dólares a saca. Então, o resultado é como se eu colocasse aqui no lugar desse STzão o 21. Tá? Acabou a variabilidade. Então, isso é uma das formas de se fazer aí o hedge, vendendo o contrato a termo. Existem outras, vamos ver. Vamos ver agora como é que fica
a compra da put com strike 21. Vamos lá. Então, está aqui. Coloquei aqui no gráfico a receita operacional, tá? Em azul, mesma coisa, não mudou nada. E vamos colocar o payoff da put. Posição long numa put. Como é que é o payoff? A gente já sabe. Começa com uma reta decrescente, vai até o strike, depois fica no zero. Tá? Então, uma reta decrescente, vai até o strike, que é de 21, está aqui, depois fica no zero. Qual vai ser o resultado final dela? O resultado final vai ser a soma desses dois gráficos. Então, até 21, o que acontece? Eu tenho uma reta decrescente e uma reta crescente. O resultado vai ser o quê? Uma reta paralela ao eixo horizontal. Em que altura? Basta, mais uma vez, usar aquele truquezinho. Pega um ponto qualquer. Por exemplo, suponha que o preço da soja, que está aqui no eixo X, o preço da soja daqui a um ano, seja 16. No operacional, você vai perder 3. E na put, você vai ganhar 5. Tá? Por quê? Porque o strike dela é 21. Então, você ganha 5. Ganha 5 e perde 3. O resultado é o quê? 2. Então, até 21, eu vou ter o quê? Uma reta paralela ao eixo horizontal na altura de 2. E a partir de 21? Bom, a partir de 21 a put morreu. Então vai ficar só o quê? Só a receita operacional, só a linha azul. Então o resultado final vai ser esse aqui. Tá? Essa linha verde aqui cheia. Aí essa linha pontilhada aqui verde, o que é isso? Isso aqui é simplesmente o seguinte. Eu rebaixei o gráfico pelo prêmio da put. Tá? Lembra aí que o prêmio da put 21 é 0,4390. Então, eu peguei esse gráfico aqui, como eu paguei isso foi um custo, eu rebaixei esse gráfico por 0,4390. Tá? Bom, mais uma vez, eu já comentei sobre isso. Esse prêmio tem que ficar claro que foi pago na abertura da posição. Tá? Então, esse prêmio ele foi pago lá no início, lá quando a fazenda começou, né, no início do ano, a produzir a soja. Esse payoff aqui verde, dado pela linha cheia, ele vai acontecer daqui a um ano. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas já dá para reparar algumas coisas interessantes. Se a gente quiser comparar o hedge com o contrato a termo, do hedge com a opção. O hedge com a opção, ele tem o benefício de não anular ganhos oriundos de uma elevação do preço da soja. A gente já sabe que se a empresa não fizesse o hedge, a elevação, o aumento do preço da soja ia ser benéfico para ela. Quando nós fizemos o hedge via termo, a gente acabou com esse benefício. Quando se faz o hedge comprando a put, tá? A gente não mata esse benefício. A empresa continua explorando os ganhos oriundos de uma elevação do preço da soja daqui a um ano. No entanto, a empresa tem que pagar o prêmio na largada. 0,43, na verdade, 0,43 vezes 1 milhão. Tá? Então, aí dá 0,4390, né? Eu estou botando com 4 decimais. Então, vezes 1 milhão daria 439 mil. Tá? 439 mil dólares, ou seja, valor de prêmio bem alto, significativo. E isso a empresa teria que pagar na abertura da posição. Repara que pode ser que ela nem tenha esse dinheiro, né? Ela precisava ter o dinheiro para pagar esse prêmio. Pode ser que ela não tenha. E aí, esquece fazer o hedge comprando a put. Tá? Então, a gente já viu aqui a venda do termo e a compra da put. São duas alternativas de hedge. Não tem um teorema matemático dizendo qual é o melhor. Mas isso vai depender das condições, né, da empresa. A empresa vai decidir isso a partir de uma série de análises gerenciais dela. Por exemplo, se ela não tiver caixa na abertura da posição, abandona completamente a compra da put. Ok? Por outro lado, se ela tiver caixa, tiver uma expectativa forte de que o preço da
da soja vai de fato aumentar, ela pode optar pela compra da put. Mas as alternativas de hedge não se restringem a vender termo e comprar put. Ela pode fazer algumas estratégias de hedge mais interessantes. Tá? O que é o hedge? O hedge é, na verdade, ela tem um resultado final que fique sempre acima do eixo horizontal, qualquer que seja o preço da soja no vencimento. Ou seja, não tem prejuízo para qualquer preço da soja no vencimento. Vamos ver o colar agora. Então, o que é o colar? Comprar a put 20, vender a call 22. Então, são duas operações. Então, mais uma vez, aqui em azul está a receita operacional. Vamos agora colocar a compra da put 20. Como é que é a compra da put 20 o payoff? Reta decrescente até 20, depois uma reta sobre o eixo X, tá? No zero. Então, é essa curva aqui em amarelo claro. Okay? A reta decrescente até 20, depois fica no zero. E venda da call? Venda da call 22, até 22 você não é exercido, a partir de 22 você começa a ser exercido. Tá? E, portanto, começa aí a perder. Então, esse gráfico aqui está em amarelo escuro. Até 22, nada. E a partir de 22, você começa a ser exercido e começa a perder. Tudo bem? Então, o que vai ser o resultado do colar? O colar vai ser a soma do gráfico em amarelo claro com o gráfico em amarelo escuro. Tá? Então, é muito simples, né? Até 20, só tem o gráfico em amarelo claro. Entre 20 e 22, zero, porque os dois gráficos estão zerados. E a partir de 22, só tem o gráfico em amarelo escuro. Então, o colar, né, que está aqui em vermelho, é esse gráfico aqui. Esse é o payoff do meu instrumento de hedge, que é a venda do colar. Tudo bem? Aqui eu desloquei, tá? É um pouquinho as curvas, né? Se você vê aqui, a curva amarela está um pouquinho abaixo da curva em vermelho. Na verdade, elas deveriam estar sobrepostas. Só desloquei para poder visualizar. Bom, e como é que vai ser o resultado final? O resultado final é a soma da posição no instrumento de hedge, posição financeira, com o resultado operacional. Então, é a soma da curva em vermelho com a curva ali, a nossa reta, em azul. Tá? Então, tem que somar esses dois gráficos. Mais uma vez, basta usar o quê? Basta usar aquela regrinha. Tá? Até 20, eu tenho uma reta decrescente, que é a reta em vermelho, e uma reta crescente, que é a reta azul. O resultado vai ser o quê? Vai ser uma reta paralela ao eixo horizontal. Em que altura? Não, só usar o truquezinho, né? Se o preço da soja for 16, perco 3 na receita operacional e ganho 4 no colar. O resultado é 1. Então, até 20 eu vou ter uma reta paralela ao eixo X na altura de 1. Entre 20 e 22, o colar está zerado, então vai permanecer apenas a receita operacional. E a partir de 22? A partir de 22 eu tenho uma reta subindo, que é a receita operacional, e o colar caindo. Tá? Então, o resultado vai ser também uma reta paralela ao eixo X. Então, colocando aqui está o resultado do colar, que é essa linha aí em verde, essa linha cheia. Tá? Então, repara, fiz o meu hedge, não vou ter mais prejuízo. Tá? Acabou aí qualquer possibilidade de prejuízo, o resultado final está totalmente acima do eixo horizontal. Na linha pontilhada, eu acrescentei o prêmio. E aqui tem uma história interessante. Por quê? Porque eu vendi a call 22 e comprei a put 20. Só que a call 22 é mais cara que a put 20. Portanto, o resultado é positivo para mim. Tá? Eu ganhei dinheiro. Eu vendi algo que é mais caro do que eu comprei. Resultado, eu ganhei dinheiro. Quanto que eu ganhei? Só a gente olhar aqui os preços, né? Então, seria... Eu vendi essa call e comprei essa put. Meu resultado é a diferença entre esses dois valores. 0,1245 menos 0,1105.
tá? Que vai dar 0,0140, tá? Vezes 1 milhão. Tá? O resultado, porque eu estou tomando posições sobre 1 milhão de sacas. Tudo bem? Então, como eu tive um resultado positivo quando eu montei o colar, a operação de hedge, quando eu vendi o colar, tá? Isso entrou dinheiro para mim. Tá? Então, se eu quiser ter o resultado final, eu tenho que levantar esse gráfico, né? Essa linha cheia em verde, exatamente por 0,014. Tudo bem? Então, olha só, mais uma vez, mas esse 0,014 eu recebi na abertura da posição. Então, eu recebi esse dinheiro, ganhei esse dinheiro, tá? Depois de um ano, eu garanti esse payoff dado pela linha cheia em verde. Por que isso é interessante? Eu fiz o meu hedge, a minha proteção e ganhei dinheiro. Tá? Você fez um seguro e ganhou dinheiro. Pode parecer algo um tanto quanto estranho, né? Quando você vai fazer o seguro do seu carro, você paga. Aqui não, você fez o seguro da tua produção e ganhou um dinheirinho ainda. Tá? Claro, voltando aí à nossa análise, né? There's no free lunch. Você fez isso, você ganhou, mas isso aí pode ser encarado economicamente como uma parte da tua receita esperada que você já estaria antecipando esse 0,014. E repara a diferença. Eu matei aqui a parte relativa a ganhos oriundos de uma disparada do preço da soja. Então, se o preço da soja for para 24, 25, 30, 35, o meu ganho está travado aqui nessa altura, que é 3, né? O meu resultado final, desculpe, tá travado nessa altura, que é 3. Então, diminui aí, eu não tenho essa possibilidade de explorar, ser beneficiado por uma disparada do preço da soja. A minha receita final, em caso de queda do preço, é a menor entre as 3 alternativas de hedge, é de 1 milhão de dólares, né? Então, tem todo aí um trade-off envolvido entre as alternativas de hedge. Mais uma vez, não tem um teorema matemático que vai nos indicar qual das 3 é melhor. Na verdade, pode ser até que a fazenda, a empresa ABC, ela decida não fazer o hedge. Ela acha, não vou fazer, essa put está muito cara, não estou afim de fazer a venda do termo também, porque eu acho que o preço vai subir, principalmente se o preço da soja vai cair, enfim. O fato é que não existe esse teorema matemático. O que a gente tem aqui, que eu quero mostrar, é que o mercado de derivativos te dá alternativas. E ter alternativa é muito bom, né? É muito melhor você ter alternativa do que não ter, tá? Então aqui você tem várias alternativas. E o legal é que você tem várias alternativas com estruturas bem distintas para fazer o teu hedge, para fazer a tua proteção. Aliás, existem outras que eu não toquei aqui, mas a ideia que eu quero demonstrar e que fique bem claro é que o mercado de derivativos fornece diversas alternativas para se fazer uma proteção. Isso é uma motivação muito importante para existir derivativos e para a gente negociar derivativos, né? Que legal, tem um monte de jeito diferente de proteger a receita da minha empresa, a renda da minha empresa. Portanto, a saúde, né, da minha empresa. Tá? Então, esse aí é um exemplo, vários exemplos de hedge. Espero ter convencido aí de que é uma motivação muito importante para se negociar derivativos. E é uma das principais motivações, né? O mercado de derivativos ele surge muito aí com esse intuito de fornecer um instrumento de proteção e de seguro. O mercado de derivativos permite o que a gente chama de um risk sharing, que é o melhor compartilhamento do risco entre os agentes. Quando você faz um hedge, quando você faz uma proteção, você está transferindo o hedge de um agente, o risco de um agente econômico para outro agente econômico.
tá? Tem um agente na economia que não quer correr risco, ele transfere o risco para esse outro agente. E o mercado de derivativos é uma forma barata e simples de fazer essa transferência do risco, tá? E muitas vezes a gente está transferindo o risco para alguém mais especializado. No caso aqui da empresa de soja, fica difícil, não fica tão fácil visualizar isso. Mas imagina uma empresa importadora. Essa empresa ela importa mercadorias para vender no mercado local. Qual o risco dela? O risco dela é o dólar disparar. E ela pode não ser especialista em dólar. Ela tem uma expertise, um know-how de vendas dos produtos, de marketing. Se ela tiver que decidir onde vai inaugurar uma nova loja, ela sabe fazer um estudo de onde conseguir um melhor local, onde vai maximizar o lucro, enfim. Mas o mercado de câmbio não é a especialidade dela. Mas ela tem esse risco lá na posição dela. Então, ela pode fazer uma operação de hedge, né? Ela pode comprar contratos a termo de dólar, por exemplo, para se proteger contra uma elevação da moeda americana. Na hora que ela faz isso, ela está transferindo esse hedge, esse risco, para uma outra parte, que pode ser uma instituição financeira. De repente, uma instituição financeira é um especialista no mercado cambial, conhece melhor, tem condição melhor de fazer uma previsão, né? Embora prever câmbio seja algo bem difícil, mas a instituição financeira pode ter um know-how melhor do câmbio, ou pode ter uma posição fora do país, a instituição financeira. Então, ela está tranquila em assumir aquele risco cambial, porque qualquer desvalorização do real, qualquer valorização do dólar, ela vai estar ganhando numa posição no mercado internacional. Enfim, o fato é que o hedge faz isso, transfere o risco de um agente na economia para outro agente na economia. Muitas vezes por um agente mais especialista naquele risco. Do ponto de vista econômico, a gente diz que o derivativo ele tende a completar o mercado, ele diminui a incompletude do mercado. E que é um mercado completo? Os economistas definem um mercado completo como aquele mercado que você pode fazer qualquer tipo de hedge. Qualquer risco, ele tem um instrumento para redeá-lo. Claro, na prática não existe mercado totalmente completo. Eu não tenho como fazer uma operação de proteção de hedge contra a variação cambial com prazo de 100 anos. Não existe derivativo no mercado, derivativo de dólar com prazo de 100 anos. Tá? Então não existe na prática um mercado perfeitamente completo. Mas os derivativos, eles entram, quando eles são introduzidos no mercado, eles diminuem a incompletude. Isso é muito bom. Tem vários resultados econômicos que mostram que o mercado completo ele tem uma eficiência melhor do que os mercados incompletos. E o derivativo faz isso. Ele diminui a incompletude do mercado. Bom, tem alguns resultados aqui. São resultados antigos, tá? Mas mostram aí como é que as empresas usam derivativos para fazer hedge, né? São dados aí que mostram que hoje em dia praticamente quase todas as grandes empresas usam o mercado de derivativos, né, para se redear, para se proteger contra variações de juros, variações de moeda, risco de ações, enfim. Os derivativos são uma ferramenta muito importante do gerenciamento de risco das empresas. Para vocês terem uma ideia, eu trago aqui dois artigos, também não são artigos recentes, mas o artigo do Graham e Roger é um artigo que foi publicado, se não me engano, no Journal of Finance. O Journal of Finance é o principal periódico mundial na área de finanças, e eles mostram que as empresas que usam derivativos para fazer hedge, elas conseguem ter uma alavancagem maior. Já o artigo do Alayanes e Weston, foi publicado, se eu não me engano, no Review of Financial Studies, que é outro jornal muito importante de finanças, eles mostram que as empresas que usam derivativos para fazer hedge têm um valor de mercado maior. Tá? A ideia é que os investidores
enxergam aquelas empresas com mais qualidade, de uma forma mais positiva. Por quê? Porque eles acham que aquelas empresas estão preocupadas, né, com a questão do risco, querem proteger a empresa. Isso valoriza a empresa. Tá? Esses artigos vocês podem aí procurar na internet. Eu acho que eles não são públicos, né? Mas vocês conseguem encontrar pelo menos alguma versão mais antiga do artigo que seja pública para poder ler. Tá? São artigos aí que mostram a importância de se fazer hedge para as empresas. No Brasil, tem alguns artigos também, o Saito e o Rafael Skozer, né, que é um colega meu, mas eu tenho dificuldade sempre para pronunciar o sobrenome dele. Eles em um trabalho de 2007, que agora eu esqueci onde foi publicado, mas eu vejo aí para vocês e digo no próximo slide. Eles mostraram que essa proporção das empresas que usam, das empresas não financeiras que usam derivativos para fazer hedge, no Brasil é bem semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. E um segundo paper do Ribeiro Machado e Rossi, de 2013, José Luiz Rossi é o terceiro autor aí, tá? É um professor que estudou muito essa questão do hedge, o Rossi, tá? do hedge das empresas no mercado brasileiro, e eles encontraram que a utilização de derivativos está relacionada ao impacto positivo sobre o valor das empresas, ou seja, as empresas que usam derivativos para fazer hedge têm um impacto positivo no seu valor aqui no Brasil, algo semelhante ao resultado encontrado pelo Alayanes e Weston lá para as empresas americanas. Tudo bem? Então já estendi demais, estourei demais o tempo, não vou mais me estender, vou parar a nossa aula aqui. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.